E nós voltamos com o terceiro e último bloco do Influenciadores de hoje, que recebe Laz Grael, velejador e palestrante profissional, Laz, é isso mesmo? É verdade, Celso. O palestrante é uma coisa que eu nem achava que eu teria vocação para isso. Você nunca se imaginou dando palestra? Não imaginava com essa capacidade. Mas quando, após o acidente, eu terminei a minha carreira como atleta olímpico, estava atuando no governo federal. Sim. Remuneração limitada e eu tentando arrumar um jeito de poder ter uma renda extra. Melhorar o orçamento. Foi quando a Cecília Yoshizawa, empresária do segmento de palestras, foi um dia em Brasília e veio falar comigo. Por que você não tenta fazer palestra? Eu falei, isso não é comigo não. Não nasci para isso, não tem jeito e tal. Ela, não, mas você pode treinar e com o tempo você vai aprendendo e tal. Eu monto um roteiro da sua palestra. A minha primeira palestra foi em 2000. 2000. Eu tremia assim, como vara verde. E começamos... Onde foi lá? Você lembra exatamente desse dia? Lembro do cliente, era Meiasaço, né? Região de Campinas. Né? Aí foi a primeira palestra e quando terminou eu imaginei, pô, acho que eu fui péssimo, né? Aplaudiram, eu acho que o pessoal foi educado. Aí a gente continuou, de lá para cá devem ter sido mais de 600 palestras, né? Que nós fizemos ao longo desses 18 anos e virou a minha principal fonte de renda. Então, fazer palestra motivacional, muitas vezes, conforme o cliente, eu levo mais para o campo do esporte, para o campo da superação, prevenção a acidente de trabalho, é um outro aspecto importante, sensibilização de empresas para a contratação de pessoas com deficiência, que está na lei, mas não basta a lei exigir, você tem que motivar, seduzir a empresa a contratar a pessoa com deficiência. Mas o tipo mais comum é a palestra motivacional, onde eu conto a minha trajetória de vida e faço analogia de valores, né, de situações que possam impactar o objetivo da empresa, seja o funcionário, seja o fornecedor, o cliente, o sócio. Agora, a gente falava no segundo bloco sobre a importância da gestão profissional do esporte. As palestras são também uma oportunidade de certa forma, você falar um pouco sobre isso, Laz, de a gente ter um esporte independente da modalidade, uma gestão mais profissional? Com certeza. O esporte brasileiro passou anos deitado em berço esplêndido porque havia um sentimento de que o esporte eram feudos, capitanias hereditárias que tinham donos. Sim. Nas modalidades olímpicas, até nas paralímpicas aconteceu, no futebol, os grandes czares que eram donos, né, do esporte brasileiro, e assim foi. Eu fiz parte de um movimento lá no início dos anos 90 para tentar democratizar o esporte. Um movimento que fazia parte o Bernardo Vôlei, Bernardinho, o Filipinho Azevedo do hipismo, né, Hortência, Paula, Torben, tantos outros. De início fomos rechaçados, como se fôssemos subversivos querendo subverter a ordem da hierarquia do esporte brasileiro. Mas era evidente que essa estrutura antiga de confederações e federações, e onde o protagonista do esporte, que é o atleta, não tinha a menor voz de participação, teria dias marcados. O Brasil preservou muito essa estrutura antiga porque ele tinha uma necessidade de entregar eventos. Então foram uma sequência de eventos, Jogos Sul-Americanos em 2002, Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa do Mundo da FIFA em 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Sim. Preservaram as estruturas para poder garantir a entrega dos eventos. Os eventos passaram. Hoje há uma necessidade de você modernizar a gestão esportiva, dar fim a esse coronelismo no esporte, a gestão temerária, introduzir conceitos de governança. Sim. Aí tem um movimento de atletas, que é o Atletas pelo Brasil, com o Pacto pelo Esporte, que é um pacto empresarial onde só investe em entidades esportivas, clubes, federações, confederações ou comitês que atendam
a um princípio básico de governança moderna, democrática, transparente, é o chamado Rede Integra. Isso é um fato novo que está acontecendo no Brasil e está ajudando muito a fazer uma limpeza. Os antigos dirigentes que não se modernizam tendem a deixar os seus cargos para os mais jovens e tem que ter alternância no poder. Sem dúvida. Nem eu, nem ninguém tem o direito de assumir uma entidade e se julgar imprescindível e ficar nela durante muitos anos e perder qualquer capacidade de crítica ou autocrítica. A gente está falando de gestão, Las, e esse teu envolvimento, né, com a gestão do esporte acabou despertando a atenção de outras áreas para a tua presença, e aí eu me refiro aqui especificamente à tua participação na Associação Brasileira de Energia Eólica, por exemplo? Você pegou um caso. À medida que eu dediquei bastante tempo à vida pública, mesmo sem ter filiação partidária há muitos anos, sem nunca ter me candidatado a cargos eletivos, mas de eu atuar na vida pública, então foram surgindo convites diversos. Então, atuei como embaixador das águas da WWF no Brasil, sou embaixador do Instituto Trata Brasil, que mexe com as políticas de saneamento no Brasil. Vejo que são áreas diferentes. Pois é, quem está em casa deve estar curioso, né? O de energia eólica, atuei como superintendente da Light Energia Elétrica no Rio de Janeiro. Então, fui ganhando uma experiência também além do esporte. Sim. Isso é muito importante para a minha carreira e até para eu ter um conhecimento além do conhecimento esportivo e melhorar a qualidade das minhas palestras. Você falou de cargos, né? Você tem essa vontade, ou já teve, ou nunca teve essa vontade de concorrer a alguma eleição, Las? Passou isso já pela tua cabeça ou não? Passou, é verdade que passou. Eu sempre fui um ser politizado, desde jovem. Meu pai era militar, teve participação ativa na vida pública brasileira enquanto militar, participou da Revolução de 64, o chamado golpe militar, se voltou contra o regime, foi preso em 5 ocasiões. Então nós vivíamos em casa essa vida política e pública que ele exerceu, então eu tinha muita opinião. Então, a resistência ao regime militar, a democratização do Brasil, o famoso comício da Candelária, eu estava lá. Histórico. Estava lá no asfalto aplaudindo, a 1000 metros do palanque, era grão de areia naquela multidão, eu estava lá. Então, e nós tivemos tantas decepções na vida política no Brasil, de achar que ali era o caminho, e a gente colher decepções, eu pensei em entrar. Mas depois de tantos episódios do Mensalão, do Lava Jato, o Brasil hoje com um modelo político que não se sustenta mais. Que tipo de país que tem 35 partidos políticos registrados em âmbito nacional, outras dezenas buscando registro? Quantas ideologias que você consegue identificar no mundo e você ter 35 partidos? Então, é um fisiologismo muito grande. Hoje nós não encontramos um partido que represente os nossos ideais. São tantos e não tem. Então, o Brasil há de mudar. E o dia que eu senti que existe um ambiente mais saudável para você entrar na política, quem sabe? Da forma que está hoje em dia, está muito difícil. O futuro a Deus pertence. Exatamente. Agora, essa instabilidade política tem provocado uma certa migração dos chamados cérebros pensantes do Brasil, né? Você já pensou em deixar o país? Já. Sou um patriota, tenho paixão pelo Brasil, rodei esse país todos esses anos, adoro o Brasil, mas a situação que nós temos aqui hoje, da escalada de violência, da impunidade, da falta de perspectivas, isso foi gerando um desânimo nacional muito grande. Nem no auge da repressão do regime militar nós tivemos um êxodo de bons brasileiros como nós estamos vivendo hoje. Quantidade de amigos com quem eu me relaciono, ouço falar que estão deixando o Brasil para ir morar em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Espanha, qualquer lugar. Isso é uma pena, Celso. É uma pena que são pessoas empreendedores, muitos com nível superior,
com uma capacidade de fazer diferença, que perderam a crença no Brasil. Então, eu acho que nós temos que tentar não mudar do Brasil, temos que mudar o Brasil, através do voto. É muito fácil para qualquer um de nós brasileiros, de forma simplista, nos eximindo da nossa responsabilidade, dizer que a culpa é dos políticos. Culpa lá de Brasília, tem que jogar uma bomba. Tudo errado. Brasília é apenas o local onde eles se encontram, a capital do Brasil. Nada errado com o povo de Brasília. A culpa é, sobretudo, da sociedade. À medida que nós fazemos as nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, ou seja, só pelo exercício da democracia, pelo método de tentativa, acerto e erro, nós vamos mudar o Brasil. Eu já votei errado. Eu já acreditei em candidatos que eu achei que era a solução. E me decepcionei. Agora, a diferença é que quando a gente vota errado, eu tenho vergonha do voto que eu optei. Agora, aquele que vota ainda no errado e porque não tem vergonha, eu não consigo entender. A gente tem que mudar e não tem que ter medo de mudar. Arriscar? Eu acho que temos que olhar as opções. Nenhum candidato desse que está aí realmente me representa, mas tem que comparar o diálogo de cada um, as suas propostas, o que eles têm a oferecer, o que eles trazem de ruptura com o sistema. Então, é uma fase que a gente tem que dar muita qualidade ao nosso voto. Não é só o presidente, não. É o governador, é o senador, é o deputado federal, é o deputado estadual. Então, acho que a responsabilidade está com todos nós, independente de ideologia, mas é a gente qualificar o nosso voto. Anular voto, voto em branco ou fugir do Brasil não é a solução. Lázaro, a gente te vê falando com muita certeza, com muita firmeza dos teus pontos de vista, dos teus pensamentos, dos teus ideais. Você é um cara que também compartilha as tuas ideias, os teus pensamentos no chamado mundo virtual? Ainda uso muito o e-mail, mais para uso profissional. O Facebook eu já tenho pouca desenvoltura, acho uma comunicação muito fugaz, sem conteúdo, mas alguma coisa eu acompanho por ali. As outras mídias eu já tenho dificuldade, Instagram, Twitter e tal. Eu não tenho tempo e eu acho que sou um pouco antiquado para isso. E ainda assim você se sente um influenciador? Eu acho que sim. A influência se faz através do exemplo, de atitudes, e aí independe se você é um campeão de mídia que tem títulos com milhões de likes, isso aí é um mundo virtual, muitas vezes de pouco conteúdo. Eu acho que a gente tem que tentar fazer diferença na vida e, sobretudo, acho que a maior sofisticação de um influenciador é ele ser simples e humilde. E antes que a gente encerre o programa de hoje, eu te faço uma última pergunta. Quem influencia Lázaro Schmidt Grael? Muita gente. Eu confesso que eu tento extrair influência de tudo aquilo que traz energia boa. Então, às vezes da pessoa mais simples na rua que me aborda, tentando me conhecer, e com poucas palavras sábias podem fazer diferença. Meu pai foi um grande influenciador. Na minha juventude, eu tinha muita influência do idealismo, mesmo que equivocado na sua estratégia de poder, de Luiz Carlos Prestes. No esporte, admiração pelos grandes campeões da Fórmula 1, Fittipaldi, Piquet e Senna. No futebol, meu grande ídolo e hoje meu amigo Zico, Galinho. acho ele Galinho de Quintino. Galinho de Quintino. Acho ele um exemplo de cidadão. Então são exemplos assim que são muito marcantes. E às vezes pessoas que você nunca ouviu falar, mas com quem eu convivi, pessoas repletas de valores. Talvez não tenham sido influenciadores num plano nacional, não foram celebridades, mas foram capazes de impactar e influenciar a minha vida. E eu te agradeço pela entrevista de hoje, Lázaro. Tudo de bom. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, a todos aí que estão nos assistindo do Influenciadores e para todos vocês, bons ventos. Bons ventos. Nosso muito obrigado a você
que nos acompanhou nesta noite. E claro, não deixe de nos seguir nas redes sociais. A gente volta na próxima semana.